Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo nós vamos conversar sobre um assunto que já está meio batido, vocês já estão acostumados, já trabalhamos no primeiro ano, trabalhamos no segundo ano e vamos voltar a trabalhar, tanto que é um assunto muito importante. Então a gente vai relembrar os conceitos, que é exatamente o plano cartesiano. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná, e vamos lá relembrar esse conceito tão fundamental dentro da matemática. Então, primeira coisa, vamos retomar a questão da localização de pontos dentro de um plano cartesiano, extremamente importante, né? E resolver problemas que envolvam essa localização dentro do plano, né? Agora vem essa pergunta, sempre que a gente coloca nesse questionamento para a gente raciocinar como que a gente pode representar. Como eu posso representar um polígono qualquer em um plano? E eu vou mais além ainda para vocês. Acho que quase todo mundo gosta de joguinho, seja ele no celular ou seja lá no teu Xbox, ou seja lá qual plataforma que você joga, adora jogos, não adora? Pois é. Como é que é representado aquelas figuras que são muito legais, né? Eu sou de um tempo lá, do Atari, né? Do tempo do avô, do pai de vocês, que tinha uns joguinhos que não tinham uma qualidade muito grande visual, mas que utilizavam exatamente o conceito, como a gente pensar. Imagine lá um joguinho básico, né? Como o joguinho da cobrinha lá dos anos 80, que é um polígono, por exemplo, um retângulo. Como é que eu posso representar esse retângulo dentro de um plano? Porque é a partir desse conceito que pode ser construído também jogos digitais. Então, um assunto que tem tudo a ver. Já sacaram como é que a gente pode fazer? Bem, a gente pode utilizar exatamente o plano cartesiano, porque daí a gente consegue localizar. Eu peguei uma figura simples, né, um retângulo, e esse retângulo eu posso fazer ele se movimentar. Na hora que ele se movimenta dentro do plano cartesiano, o que vai acontecer? Ele vai mudando as coordenadas de todos os pontos que vão formar a figura, desde um retângulo, uma figura mais simples, quanto uma figura mais complexa, né? Eu gosto de falar sobre isso, né? Porque muitas vezes vocês sempre nos questionam aonde que eu posso utilizar esse conceito. Eu digo assim, mas eu não sou chegado em jogos jogos digitais. Eu quero ser, por exemplo, alguém que vai trabalhar com moda. Por exemplo, hoje em dia, quando você vai numa grande confecção, eles são cortados tecidos exatamente, não a tesoura mais, usando exatamente o laser. Além de ser mais rápido, ele consegue cortar várias peças ao mesmo tempo. E como é que é feito isso? Exatamente se utilizando das coordenadas cartesianas. Então vocês vejam que é um assunto muito importante. A gente poderia fazer essa aplicação dentro da medicina, dentro de várias outras áreas, dá para se aplicar tranquilamente. Então o conceito de plano cartesiano não vamos utilizar apenas para as nossas aulas que a gente já utilizou no primeiro, no segundo ano, e vamos começar utilizando também agora no terceiro, trabalhando com a geometria analítica. Então vamos lá. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano, eu sempre digo o seguinte, que é uma simplificação do sistema cartesiano. O sistema cartesiano é um sistema em 3 dimensões. O plano, como a gente já sabe, é um sistema bidimensional, em 2 dimensões. Ele recebe esse nome exatamente por causa de um matemático e filósofo francês, vocês também já devem ter estudado sobre ele dentro de filosofia, o René Descartes. É francês, né? A gente escreve Descartes, mas a gente chama ele de Descartes, tá ok? Aqui a gente vai trabalhar exatamente dentro dessa localização do plano cartesiano, como a gente vai trabalhar com duas dimensões, né? Bidimensional, nós vamos ter o horizontal, que normalmente a gente diz que é o eixo X, que também a gente conhece como abscissa, e no eixo vertical, que a gente chama o eixo Y, que também é conhecido como o eixo das ordenadas. Esse conceito de nome facilita até mesmo para a gente conversar e na compreensão. Aqui agora eu já coloquei uma simplificação exatamente dos 2 eixos, né? Os eixos são ortogonais, ou seja, eles formam 90 graus entre si, formando um plano, aqui no caso o plano da televisão. Aqui nós temos o eixo X,
que é o nosso conhecido como eixo das abscissas, e aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. A gente costuma falar vertical porque o quadro, né, no caso aqui a nossa televisão, está na vertical. Mas se você está fazendo sobre a mesa, ele não tem vertical ou horizontal, tudo está na horizontal. Mas a gente fica mais fácil a gente conversar chamando o eixo vertical e eixo horizontal. Mas vocês compreendem que é apenas uma localização para a gente conversar sobre ele. E a gente já sabe que o eixo das abscissas vai começar em 0 e vai para o infinito positivo, e aqui de 0 para o infinito negativo, qualquer número real. Aqui só está representado os números inteiros, mas poderia ser os números reais, são os números reais que podem ser representados. No eixo das ordenadas, de 0 ao infinito positivo, para cima aqui, e de 0 ao infinito negativo aqui para baixo. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Dentro desse plano cartesiano, ele vai ser separado aqui em 4 regiões. Esta região aqui a gente chama de primeiro quadrante, esta outra região a gente chama de segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ou seja, no sentido contra o sentido do relógio, por isso a gente chama ele de anti-horário. E nós vamos sempre representar um ponto, como você já conhece, por uma letra maiúscula. E o primeiro valor do par ordenado dessa representação vai ser exatamente o valor de x ou da abscissa, e o segundo valor vai ser da ordenada. Então, portanto, esse primeiro ponto aqui, ele tem a abscissa 2 e a ordenada 1. Este ponto aqui tem a abscissa 3 e a ordenada menos 3. E assim sucessivamente. Então, esse ponto está no quarto quadrante, esse ponto está no primeiro, esse ponto no segundo e esse ponto no terceiro quadrante, que são bastante importantes as localizações em qual quadrante que a gente está trabalhando. Tranquilo? Então, agora vamos buscar um exercício prático aqui para a gente analisar. Sobre o plano cartesiano, analise as afirmações a seguir. A primeira afirmação. Os pontos no plano cartesiano são conhecidos como par ordenado. 2. No primeiro quadrante, o par ordenado XY é composto por 2 números positivos. 3. No quarto quadrante, o par ordenado XY é composto por 2 números negativos. Quais dessas afirmativas são verdadeiras? Vou dar um tempinho para vocês analisarem dentro daquilo que a gente já conversou e aquilo que vocês já sabiam e já voltamos a conferir.
Bem, esse exercício, eu chamo aquele exercício que a gente vai testar a nossa parte conceitual. Vocês viram que a gente já não começou com exercício, a gente vai fazendo continha, né? Muitos alunos já me falaram durante muito tempo, né? Parece que não estamos nem fazendo matemática, a gente está acostumando a associar que matemática tem que ser continha. Não necessariamente. É interpretação e compreensão é o que a gente precisa dentro da matemática. As contas são apenas consequência para a gente poder chegar lá, tranquilo? Então vamos fazer a análise de cada uma das alternativas, de cada uma das afirmações, para a gente ver quais são verdadeiras e quais não são verdadeiras. A primeira, os pontos num plano cartesiano são conhecidos como par ordenado. Verdadeiro, né? Par, porque são dois valores, o valor de x e o valor de y, né? Então sempre que é um par. Ah, mas professor, pode ser mais do que par? Dentro do plano cartesiano é só par. Se fosse um terno, seria x, y e z, só que daí a gente não estaria falando mais do plano cartesiano e sim do sistema cartesiano. Mas nesse momento a gente pode fazer o recorte apenas dentro do plano cartesiano, que é exatamente o que a gente vai necessitar. Então, portanto, a primeira alternativa, nós precisamos saber apenas o valor da abscissa, no caso aqui que é 2, e o valor da ordenada aqui, que vale 3, que é exatamente esta distância e essa distância aqui. Agora, a segunda afirmação. No primeiro quadrante, o par ordenado xy é composto por dois números positivos. Olhando agora aqui no primeiro quadrante, os valores da abscissa são positivos e o valor da ordenada também são positivos. Então, portanto, é verdadeira. Tanto x é maior que zero significa positivo, né? E o y também maior que zero, que também significa positivo. Só que a linguagem matemática, a gente normalmente x maior que zero, a gente está querendo dizer que é positivo. X maior, y maior que zero, o y positivo. Tranquilo? E a terceira afirmação, no quarto quadrante, o par ordenado xy é composto por dois números negativos. Aqui no quarto quadrante, está aqui, ó. O valor da abscissa é negativo e o valor... desculpa, nós estamos no quarto. O quarto quadrante é aqui, né? O valor da abscissa, o que ele é? Positivo. E o valor da ordenada é negativo. Então, um é positivo e o outro é negativo. Eles são opostos. Portanto, essa afirmação é falsa. O x é positivo e o y é negativo. Tranquilo? E aqui a gente aproveitou fazer revisão exatamente sobre o posicionamento e os sinais em cada um dos quadrantes. Vamos para a segunda agora, em um treino que vocês vão precisar para o nosso próximo conteúdo que a gente vai trabalhar nesse trimestre. Determine os pares ordenados dos pontos localizados abaixo. Aqui nós temos ponto A, B, C, D, E e F. Vocês vão colocar o nome do ponto e o par ordenado dele. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, como eu falei para vocês, esse assunto é um assunto preparatório para os nosso assunto que a gente vai trabalhar, que é geometria analítica nesse trimestre. E a localização dos pontos são fundamentais. Então, portanto, quando eu olho aqui o A, ele está, qual o valor da abscissa? 2, o valor da ordenada, 3. E eu represento sempre um ponto por uma letra maiúscula. Então, portanto, o nosso ponto A, 2 e 3. O B, primeiro sempre a abscissa, menos 1 e 2. O ponto C, menos 4 e menos 2, tá ali. E o ponto D, 3 da abscissa e menos 2 da ordenada. O ponto E, vou dar uma paradinha, porque aqui, até para a gente esclarecer, o ponto E está no primeiro ou no quarto quadrante? O que vocês acham? Nenhum dos dois. Ele está sobre o eixo das abscissas. Quando está sobre o eixo das abscissas, significa que nós vamos ter o valor da abscissa e para a ordenada ele vai ser 0. Então, portanto, aqui ele vai ser 5 e 0. E o ponto F, né? O ponto F também está sobre a abscissa, só que ele está na abscissa menos 3 e a ordenada vale 0. Tranquilo, gente? Muito importante isso daqui. Tenho certeza que vocês não erraram esse, mas era bom a gente repetir exatamente porque é um conceito básico para a gente fazer um pouquinho mais. E eu sempre digo o seguinte, né? Se o edifício está bem construído a base, o resto você consegue fazer quantos andares tiver em cima. Mas se a base não estiver legal, a gente não consegue evoluir. Há uma ruína daquele edifício. É exatamente o que acontece dentro do conhecimento matemático. Se a base é boa, você consegue aprender os conceitos matemáticos mais complexos. Agora vamos para o terceiro, ó. Deus diz assim, mas gente, professor, isso daí é muito simples. Isso daí não vai cair no Enem, não vai cair no vestibular. Vai, mas normalmente é cobrado acessório. Mas 2020, no Enem Digital, foi cobrado exatamente esse conceito, sem outro conceito necessário. O gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto 2 e 0, movimentando-se para cima e para a direita, com uma velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo no plano cartesiano. O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô durante 6 segundos. Supondo que esse robô continue com a mesma trajetória, qual será a coordenada que ele vai ter? 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A. Então, olhando agora no nosso desenho aqui, o nosso ponto A está aqui. As coordenadas dele, o par ordenado vai ser 2 para x e 0 para y. Nessa primeira condição aqui, ele chegou até aqui. Isso era em 6 segundos. Fazendo essa projeção agora, aonde vai estar depois de ele passar 18 segundos? Aonde vai ser o ponto final? Vou dar um tempinho para vocês responderem, pensarem. Essa questão é uma questão principalmente de interpretação. E já voltamos a conferir para ver se vocês mataram essa questão que caiu no vestibular de 2020.
Daí, pessoal, conseguiram matar esse exercício? Não precisa matar, obviamente, né? Mas sacaram como que é? Tá lá. Vamos lá, ó. Significa que aqui, ó, no eixo das abscissas aqui, nos 6 segundos, quantas unidades ele foi? Ele foi do 2 até o 6, ou seja, ele andou 4. Em relação a y, ele foi de 0 até 2, né? Então, o que a gente vai fazer para encontrar isso? De 6 para 18, quantos segundos aumentar? Aumentou quanto em termos de proporção? Aumentou 3 vezes mais, né? De 6 para 18, 3. Então, as coordenadas também vão aumentar 3 vezes. Então, a coordenada de x, que eram 4 vezes 3, a abscissa vai passar a ser 12. Já a ordenada, que era 2 aqui, multiplicado por 3, porque triplicou, passa a ser 6. Portanto, o ponto onde ele vai estar sendo localizado vai ser exatamente 14 e 6. Mas como 14 e 6? Sim, porque ele começou em 2. Então, eu vou somar o 2 mais o que ele andou, que é 12. Então, portanto, vai ser 14. E ele começou em 0 mais 6, que deu exatamente a coordenada final ali. Então, portanto, a localização dele, 14 e 6. Tranquilo, gente? Então, hoje a gente falou exatamente sobre o plano cartesiano, né? Que é extremamente importante, relembramos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante e outros conceitos que são fundamentais dentro do plano cartesiano para a continuidade do nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.